E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é domingo, dia 6 de abril. Vou fazer uma live aqui hoje, tá bom? Na terça-feira eu não vou conseguir fazer live porque eu vou pro jogo e é 7 horas da noite, o jogo é cedo, né? Contra o Carabobo pela Libertadores. Então não vai ter como fazer live na terça, eu vou fazer hoje, domingo, 4 horas da tarde, aguardo vocês. Vou trazer alguns convidados aqui especiais, hoje eu vou trazer aí alguns convidados pra gente resenhar. Então hoje, domingo, 4 horas da tarde, tem live aqui no canal, aguardo vocês. Olha, muita coisa pra gente conversar, analisar a vitória do Botafogo ontem por 2-0 em cima do Juventude, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Temos muitas coisas importantes para conversar, alguns pontos importantes para debater, críticas a fazer, porque nesse momento eu vejo o trabalho do Renato Paiva, apesar de ser um começo, é um trabalho fraco, na minha opinião, um trabalho que ele precisa logo encontrar o caminho correto para as coisas fluírem, assim como foi no segundo tempo ontem. Quem foi o craque, quem foi a baranga, vamos dar as notas também aos jogadores, tudo isso agora. Mas antes peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser vir membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Vambora que temos muitas coisas para conversar importantes. Nessa primeira parte do vídeo eu quero analisar o jogo, falar do Renato Paiva, e na segunda parte eu dou as notas, quem foi o craque, quem foi a baranga. Primeiro, eu quero conversar sobre o Renato Paiva. Na minha opinião, eu sei que é um começo de trabalho, não estou aqui para ficar crucificando ele, não estou aqui pedindo demissão, nada disso, mas algumas coisas a gente tem que pontuar. Ele teve um mês para trabalhar, já foi agora para o terceiro jogo, né? Palmeiras, Universidade de Chile e Juventude. Um empate, uma derrota e uma vitória. Ontem o Botafogo venceu por 2-0. O que eu quero conversar sobre o Renato Paiva? Na minha visão, tem algumas coisas que não estão certas e não adianta ele ficar insistindo porque não vai dar certo. E isso faz o trabalho dele nesse começo ser um trabalho fraco. Por isso que já tem uma galera pegando no pé dele. Eu não tô aqui pra ficar pegando no pé, não tô aqui pra falar de demissão. Primeiro de tudo, cara, você não pode ter um meio-campo com Gregory, Marlon Freitas e Patrick de Paula. Não pode. De jeito nenhum, porque não tem dinâmica, cara. Você colocar o Patrick de Paula armando o time com 3 volantes, não tem dinâmica. Então, se você continuar insistindo nisso, meu irmão, aí você vai se complicar cada vez mais. Ontem, ele demorou a mexer, porque eu acho que ele já poderia ter mexido no intervalo. Ele mexe no segundo tempo aos 9 minutos e é onde o time do Botafogo melhora. Por quê? Ele traz o Savarino para dentro, ele coloca o Santos, entrou ali também o Matheus Ponte e o Botafogo começou a jogar num 4-2-3-1. E é esse esquema que o Botafogo vai dar certo, cara. Ontem eu tive certeza disso. As características dos jogadores do Botafogo é para jogar no 4-2-3-1. É um pouco mais ofensivo, mas é o futebol que esses jogadores gostam, que a torcida gosta. Então, cara, ontem no segundo tempo o Botafogo foi para um 4-2-3-1 com 2 volantes ali, Gregory e Marlon Freitas, o Savarino por dentro, o Arthur na direita, o Santi pela esquerda e o Igor Jesus. É onde o Botafogo melhorou, cara. O Botafogo melhora nisso, o Botafogo vence a partida também por isso. Matheus Ponte entrou muito bem. Daqui a pouco eu vou dar as notas, vou falar também do Matheus Ponte. Enfim, Cuiabano bem. Agora, cara, é isso. Se você na terça-feira contra o Carabobo pela Libertadores, você voltar a colocar 3 volantes com Patrick de Paula, aí, cara, ninguém vai entender, porque isso é uma coisa que não vai dar certo. O Patrick de Paula não tem condições de ser titular nesse time do Botafogo, principalmente na função que ele tá fazendo, armando, cara, sendo um pouco mais ofensivo. Não tem como, cara. Então, são esses pontos aí que eu acho que o trabalho do Paiva
começa um pouco fraco, ele não pode ser teimoso para mexer nisso. Vamos ver qual vai ser a escalação na terça-feira. Outra coisa que eu não tô gostando no trabalho do Paiva, a saída de bola do Botafogo. Eu não tô gostando da saída de bola do Botafogo. A saída de bola do Botafogo tá saindo jogando dentro da grande área com John, Jair e Barbosa. Os nossos volantes ficam descostas e eles petam os laterais como ponta. A saída de bola é uma coisa que também eu não tô gostando. Essa saída de bola dentro da grande área com John, Jair e Barbosa. Os nossos volantes, eles estão ficando descostas e ele está espetando os laterais como ponta. Então até a saída de bola do Botafogo nesse momento eu não estou gostando. Então são algumas coisas aí que o Paiva tem que ajustar e eu espero que ele não seja teimoso e tenha enxergado ontem que o Savarino tem que jogar por dentro. Na ponta esquerda, Santi ou Jefinho, aí ele escolhe Arthur na direita e Igor Jesus lá na frente. O primeiro tempo, cara... outra coisa, antes de eu falar rapidamente do jogo, cara, Juan Cruz, alguém tem que explicar com calma, alguém dentro do Botafogo, não é o técnico, porque eu não vou culpar o técnico e eu não vou culpar o jogador, porque o jogador não tem culpa. Quem contratou Juan Cruz, cara? 50 milhões de reais e o Juan Cruz ontem nem no banco ele ficou. Ele não foi relacionado por escolha do técnico. Eu não vou culpar o técnico. E eu não vou culpar o jogador, porque não tem culpa. A culpa é quem contratou o Juan Cruz. Quem pagou 50 milhões de reais no Juan Cruz e nem relacionado para o jogo está sendo. O Cauã Lindes está sendo relacionado e o Juan Cruz não, cara. Então, assim, alguém tem que falar, porque realmente é uma coisa... alguém tem que ser responsabilizado por isso. Cara, assim, a escalação, né? Como eu disse, ele colocou um Botafogo bem engessado, com Arthur ali e Savarino, com aquela trinca de volantes ali com Patrick de Paula, com Marlon Freitas, com Gregory, que eu falei que deixa o time engessado, sem dinamismo, Cuiabano titular. O primeiro tempo, cara, o Barbosa começa ali tomando um cartão amarelo logo aos 3 minutos. Talhari, né, o centroavante lá do Juventude, perdeu um gol feito aos 6 minutos. Tava até impedido, o Juventude melhor. A defesa bem desorganizada, uma coisa que ele tem que ajustar também é a defesa, tá um pouco desorganizada. E 23 minutos ali do primeiro tempo, o gol do Igor Jesus, aonde o jogo começa a mudar um pouco e ficar favorável, uma jogadaça do Arthur. E é aquilo que eu falei do Marlon Freitas aqui. O gol do Botafogo, o primeiro gol do Igor Jesus, 23 minutos do primeiro tempo, o Marlon Freitas, ele faz aquele lançamento, aquele passe por cima da zaga adversária. Lembra que eu fiz um vídeo aqui no canal falando do Marlon Freitas, que nesse esquema eu acho que ele vai ter que se adaptar. Ele não vai bancar, na minha opinião, porque ele é importante para esse esquema tático. E eu falei, a gente perde nesse esquema aquele Marlon Freitas invertendo a bola de um ponta para o outro, mas o Marlon Freitas ele vai ser muito importante nesse esquema, nesses lançamentos, nesses passes por cima da zaga adversária. E o primeiro gol do Botafogo é o passe do Marlon Freitas por cima da zaga do Juventude para o Arthur, que ocupou aquele espaço, e gol do Igor Jesus. No segundo tempo, o Botafogo volta desligado. No final do primeiro tempo ainda, o Savarino perdeu um gol de frente, sozinho, chutou mal. Aí no segundo tempo, o Botafogo volta desligado, vencendo o jogo por 1-0. E aos 4 minutos do segundo tempo, o Batalha sozinho perdeu um gol feito para o Juventude. E aos 9 minutos do segundo tempo, foi tudo que eu disse agora há pouco. Ele começa a mexer no time, entrou Ponte, entrou Santi, saíram ali Vitinho, Patrick de Paula, o time começou a melhorar com o Savarino por dentro. Aí aos 16, 2-0 para o Botafogo, o gol do Matheus Ponte. Aos 23, uma bola na trave do Arthur. Depois 3-0 o Botafogo, Igor Jesus, mas estava impedido o Matheus Ponte. Então o time melhorou depois das alterações e o Savarino um pouco mais solto ali pelo meio, tendo liberdade para jogar. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu vou dar as notas, quem foi o craque, quem foi a baranga. Já volto.
Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente poder dar as notas, quem foi o craque, quem foi a baranga. Hoje vai ter uma live nesse domingo aqui no canal, 4 horas da tarde. Vou trazer alguns convidados especiais aqui, aí a gente conversa com mais calma sobre outros assuntos também. Aguardo vocês. Olha, compartilha, tá? Compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Galera, vamos lá. 10 mil torcedores ontem no estádio Newton Santos, muita chuva no Rio de Janeiro. 2 para o Botafogo, 0 para o Juventude, gols do Igor Jesus e Matheus Ponte. O Botafogo tem 4 pontos nesse Campeonato Brasileiro, é só a segunda rodada. E o Botafogo volta a campo na terça-feira contra o Carabobo, 7 horas da noite no estádio Newton Santos, pela Libertadores. Vamos aqui às notas. Goleiro John, 6,5, seguro. Com uma boa saída de bola. Como eu disse, né, na primeira parte do vídeo, eu não tô gostando muito da saída de bola do Botafogo, mas o John é seguro, sabe fazer isso também. Nota 6,5 pro John. Vitinho, nota 6, marcou, foi bem no ataque, depois foi substituído no segundo tempo. Talvez ali até para um controle de carga, porque tá jogando todas as partidas, então talvez o Vitinho possa ter saído. E como eu falei aqui no canal também, já fiz vídeos aqui, o Matheus Ponte para o segundo tempo é muito importante. Jair, vou dar uma nota 7 para ele, bom jogo na marcação, qualidade para jogar, gosto muito do Jair, tem algumas coisas para aprender porque é jovem, nota 7 para o Jair. Barbosa, vou dar 5,5 para o Barbosa, tomou um cartão amarelo muito cedo, 3 minutos do primeiro tempo, a saída ali arriscada e depois ele acabou melhorando, mas nota 5,5 para o Barbosa. Cuiabano, nota 7, foi titular ontem, ofensivo, levou perigo, deu assistência, nota 7 para o Cuiabano. O Gregory não foi uma das melhores partidas do Gregory com a camisa do Botafogo, nota 6, mas correu, marcou bem ali na frente da área. Marlon Freitas quase foi o craque do jogo. A gente vai conversar na live sobre o Bandeirão, né, com os ídolos. O Marlon Freitas está lá, junto com o Luiz Henrique. Na live a gente conversa melhor sobre isso, se é justo o Marlon Freitas no Bandeirão, junto com o Luiz Henrique. Nota 8,5 para ele, partidaça, com passes ali inteligentes, muita participação. É o Marlon Freitas que a gente estava cobrando aqui essa semana, é esse Marlon Freitas que a gente gosta. É o baranga do jogo, nota 5 para o Patrick de Paula. Destoou, jogando mais avançado, não deu opção de passe e nem deu segmento para as jogadas. O Patrick de Paula fazendo essa função que o técnico está pedindo, ele não vai funcionar, porque ele não tem a dinâmica, ele não tem intensidade, a velocidade que precisa. Então nota 5 para o Patrick de Paula, é o baranga do jogo. Mas ele chuta bem, por isso que o Paiva quer ele ali, porque ele chuta bem de fora da área. Eu não tô nem aí se ele chuta bem, ele não tem condições de jogar nessa função, nota 5 para ele. Arthur, nota 8. Gostei da partida do Arthur, um bom jogo, deu uma assistência, driblou, alguns passes interessantes, mas ele precisa concluir melhor, né? Ele precisa fazer gol, cara. Ele botou bola na trave, ele precisa finalizar, concluir as jogadas melhor, porque vai ter hora que vai ter que ser ele que vai decidir o jogo, ele não pode perder os gols que ele tá perdendo. Savarino, nota 7 pro Savarino, mal no primeiro tempo, mas no segundo tempo ali, vindo por dentro, aonde ele tem que jogar, melhorou bem, então nota 7 pro Savarino. O craque do jogo, Igor Jesus, nota 9, craque do jogo. Gol, um outro gol anulado, decisivo, muito importante, joga demais o centroavante Igor Jesus, ele que vai ser desfalque na terça-feira pela Libertadores contra o Carabobo, tomou cartão vermelho que não poderia tomar contra a Universidade do Chile, mas é um centroavante sensacional. Talvez esse cartão vermelho possa até ter feito bem para ele, porque a ficha cai um pouco, ele coloca a cabeça no lugar e ontem já fez gol, o outro foi anulado, decisivo demais, muito importante. Falar um pouquinho da galera que foi entrando no decorrer do jogo. Matheus Ponte, vou dar nota 8, cara, muito bem o Matheus Ponte ontem na direita, com gol, e no gol dele, cara, um pique impressionante. E se eu não me engano, ele deu assistência também do gol anulado. O Matheus Ponte entrou muito bem. Pro segundo tempo, é isso aí, cara.
Ele é rápido, alto, forte. Ele sabe jogar nesse sistema. Ele vai ser muito importante nesse esquema do Paiva. Só que eu vejo ele mais para segundo tempo. Porque pega o adversário cansado. Ele é mais ofensivo do que defensivo. É o que eu falo também, gente. Não adianta você ser bom lá na frente, lateral. Não adianta ser bom lá na frente, lá atrás ficar tomando bola nas costas. Então o Matheus Ponte, apesar dele ir bem na frente, fazendo cruzamentos, faz gols, mas lá atrás ele toma bola nas costas. Então isso, cara, talvez coloque ele no banco, porque lateral tem que ter um equilíbrio. Tem que ser um Alex Telles, tem que saber marcar e tem que saber atacar. O Vitinho para mim é titular, mas o Matheus Ponte nesse esquema vai ser muito importante, já mostrou isso ontem e é jogador para mim para segundo tempo. Santi, nota 6,5, qualidade com a bola no pé e no jogo curto. Alex Telles acabou entrando no segundo tempo, nota 6, cumpriu bem o seu papel na esquerda. O Newton, 6, renovou o gás, fôlego na marcação. Eu deixei o Maestriani sem nota, porque entrou no final do jogo. E pra gente finalizar, a nota do Renato Paiva, falei sobre ele na primeira parte do vídeo, nota 6,5 pro Renato Paiva, um time bem engessado no primeiro tempo, com 3 volantes, um jogo bem perigoso para o Botafogo. Até o gol do Igor Jesus estava um jogo bem perigoso para o Botafogo. O Juventude estava até melhor, jogando ali com 3 volantes, num esquema engessado. Esse esquema não vai funcionar com o Patrick de Paula armando o time. E no segundo tempo ele acabou soltando o time, acabou ficando um time mais ofensivo, mais agressivo. E ele tem que fazer alguns ajustes também na defesa, na saída de bola, que eu falei na primeira parte do vídeo. Então nota 6,5 para o Renato Paiva. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida, fiquem com Deus, bom domingo. Hoje tem live aqui no canal, 4 horas da tarde, aguardo vocês, trazer convidados aqui especiais pra gente resenhar. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.